Boa noite, boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está aqui em Portugal. Vamos começar a nossa live. Vou convidar a Helena. Vamos lá, ver onde é que está a nossa querida Helena. Iniciando agora continuando a nossa série Desafio da Vida 2, agora iniciando o tema coparentalidade. Olá, Helena, bem-vinda. Te chamei. Como é que fazemos para você entrar aqui? Tá convidada. Ah, pois é a pessoa que tem que pedir, né? Vamos aprendendo a lidar com essas novas digitalidades. Olha, acabei de te aceitar, Helena. Pede de novo. Faz favor. Não sei o que está acontecendo hoje. Vamos lá, mais uma vez. Um minutinho. Olá. O que você passou? Entrou Oi? com outro perfil hoje, né? Você entrou com outro perfil, né? Ai, meu Deus, peraí. De novo, cara. Vou desligar, vou sair de novo. Tá bem. Sai e entra, então. Tudo aprendizados aqui dessa vida virtual, que nem todo mundo tem, assim, essa facilidade. A Helena já é craque, mas olha, até com ela acontece. Vamos lá esperar mais um pouquinho para ela chegar. Olá, bem-vinda. Tá certo? Agora sim. Bom, Mas eu não saí daqui. Eu não sei o que aconteceu de verdade. olha, eu não sei você, mas outro serzinho já chegou para nossa live. Adivinha quem é? Faz parte da parentalidade. Não é? Pois é. Tá? Família multiespécie. Família multiespécie, eu adorei esse termo. Aqui em casa nós somos mesmo assim, ainda bem, né? Eles alegram muito a nossa vida. Exatamente, exatamente. Mas bora lá. Vamos lá, vamos ao, né? Acho que a gente pode falar um pouco, que a gente vem fazendo uma sequência de lives. A gente fala Isso. sobre conflitos, comunicação. Agora a gente está em coparentalidade, tem um monte de coisa para a gente falar sobre isso. Pois é. E, e eu sou a Helena, tenho a minha formação em direito e depois eu fui indo para outros caminhos paralelamente ao direito, porque eu sempre trabalhei com família, empresas familiares, e então eu fui estudar mediação, fiz meu mestrado, eu fui fazer depois terapia de família e casal, e agora eu estou nesse in-between aí de facilitadora de diálogos e, e terapeuta de família e casal. E você, Raquel, fala de você. Queria só te perguntar uma coisinha, já que a gente está falando de coparentalidade. Você tem um filho, não é isso? Tem um filho e alguns enteados, não é? Ah, eu tenho um filho e três enteados. Uau, uau. Eu estou na família estendida, reconstituída. Aham, pois Meus é. e os teus. Nós não temos nossos, mas temos os meus e os teus. Muito E interessante essa composição. Pois é, eu também comecei na psicologia, né? Enveredei pela terapia de família,
pela terapia comunitária, as constelações familiares, os florais da Amazônia. Atualmente estou estudando o sistema Body Talk, né? Ontem nós tivemos também uma live super legal com as terapeutas do Banco de Terapias. E não tenho filhos, tenho felinos, tenho felinos. A Helena tá assim um bocadinho lenta a conexão dela. Tá Ai, será? travando um pouquinho, né? Você tá me ouvindo agora? Tô. Só tava assim rodando um pouquinho, mas tá aí. Então, eu não tenho filhos, tenho felinos e estou num relacionamento estável e meu companheiro, sim, tem um filho. Então, faço parte aí da equipa de acompanhamento de um pequeno jovem, um jovem rapaz de 11 anos. Vamos ver, a Helena está novamente rodando aqui no meu. Saiu. Vamos ter que ter paciência hoje, pessoal. Hoje está chovendo de novo, já é a segunda vez, nossa segunda live que a Helena foi para São Paulo e a nossa live cai num dia de chuva. E a conexão dela fica bem instável. Então vamos ter paciência. Enquanto isso, eu vou falando para vocês um pouco o que é que eu entendo por coparentalidade. A gente tem visto muito por aí só o termo parentalidade, né? E a gente chama aqui coparentalidade. Estava explicando, Helena, que tem se falado muito sobre parentalidade, né? Tem muita gente interessada nesse tema. A gente usa coparentalidade, né? Porque entendemos, assim, pelo menos para mim, digo na primeira pessoa, adotei esse tema, esse termo da literatura, porque não acredito que a parentalidade seja exercida só por uma pessoa, né? Mesmo que hoje em dia temos as famílias monoparentais, né? Muitos exemplos de mães solteiras, né? Às vezes os divórcios em que apenas um dos pais assume a dianteira na criação dos filhos, mas para uma criança nascer é preciso um homem e uma mulher, né? E muitas vezes tem alguém que vem fazer a função, né? Ou um avô, uma avó, né? Que também a Uhum. gente vê muito isso na justiça, disputa de guarda, né? Em relação a avós e pais, porque em algum momento essas pessoas exerceram essa função, né? Do Uhum. cuidado, né? Exatamente, exatamente. E nunca vão substituir assim, né? Assim, aquela imagem que a própria pessoa tem daqueles que o fizeram nascer. Mas muitas vezes exercem um papel fundamental para a manutenção da vida dessa criança, né? Que a gente está falando sobre isso, né? Criar não é apenas fazer nascer, é manter a vida dessa criança, né? Criar, manter para um desenvolvimento saudável, porque também Exatamente. não é só manter, né? Não é manter de qualquer jeito, é fazer com que essa criança se desenvolva dentro daquilo, né? Daqueles na forma de desenvolvimento esperado para aquela idade, de uma forma saudável, de uma forma onde a criança se sinta pertencente, tem autonomia, tem inteligência emocional. Quer dizer, a criança já ir se desenvolvendo com esses recursos, né, Raquel? Exatamente. Eu tenho uma criança muito bagunceira aqui no meu recinto. Pedi um tempinho aqui para eu dar um jeito aqui, só um momento. Oi, Lúcia! Que bom que você entrou. Olha, a chuva que a gente pegou, eu tive que ficar aqui do lado do modem, porque a minha internet está totalmente instável e a outra live que eu fiz com a Raquel, também eu caí várias vezes por causa dessa chuva que estava caindo em São Paulo. Então, eu espero que eu não caia mais, porque eu estou bem do lado do modem agora. Então, para quem está entrando, sejam todos bem-vindos. A Raquel estava dando um jeito no filhote dela
e ele foi muito obediente. Vocês podem ver que agora não tem mais barulho. Pois é. Ele, quando resolve fazer barulho, ninguém segura, né? Não entende, então. Enfim, falando sobre entender, né, essa linguagem, que linguagem que eu posso usar para falar, para me comunicar com aquela pessoa que eu vou criar, né? E isso tem tudo a ver com o que a gente falou nos vídeos, nas lives passadas, né, Helena? Eu acho que muitos dos desafios que os pais estão tendo com seus filhos se resumem na quebra dos canais de comunicação, né? A maioria dos desafios vão por aí. Mas aí a gente tem que cavucar um pouquinho mais, né? Porque isso diz respeito, basicamente, a quando e em que contexto esses canais foram criados, né? Em que contextos essa criança começou a ser gerada, né? Como é que estava esse casal, né? Exato. Como é que Como é que foi esse estava... encontro deles? Que contrato eles fizeram, né? Pensando um dia ter filhos, quantos filhos? Como é que eles pensaram? Como eles desenhariam essa educação? Que valores, que princípios, que norteadores de boas condutas, né? Isso seria permeado na, até pela comunicação, pelo comportamento, né, deles em relação a esses seres em desenvolvimento, né? Então, acho que tem muito a ver, porque eu acho que eu apertei um botão aqui de pergunta, né? Mas enfim, tudo bem. Eu acho que tem muito a ver, por exemplo, pensando em vários contextos, né? Aquele casal que vamos pensar no casal. Eu não vou usar a palavra certinho, porque fica bem no pensamento mecanicista do certo e do errado. Mas vamos pensar É, no casal que casou bonitinho, que planejou ter filhos, que conversa sobre como é que a gente vai querer educar, o que a gente pretende oferecer aos nossos filhos, se é a educação, e que tipo de educação, que tipo de escola, que tipo de limites, enfim, pensar nesse modelinho mais tradicional, seria melhor essa palavra, ou mais, uhum, enfim. Mesmo assim, já é um desafio, né? A coparentalidade já é um desafio. Por quê? Porque cada um deles vem de uma educação, vem de uma história, recebeu, né, dos seus pais uma forma de ver o mundo, né, de ver a filiação, né? Na minha casa, todo mundo sabe sobre tudo, todo mundo compartilha problema de todo mundo, né? E na casa do outro, não. Vamos dizer assim, há uma fronteira nítida, ou seja, não se fala sobre sentimentos, não é? tem coisa que passa e tem coisa que não passa, né? Então, Exatamente. então vamos pensar nesse modelinho, como é desafiador, né? O Agora, embate dos modelos, né? É isso que você está falando, né? Só dar exato, uma pausinha aqui para saudar aí quem chegou, Maria Martinho, a Paula, a Vavá. Tão bom ver vocês, que é bom, sejam verdade. bem-vindas. Então, Helena, eu acho que você está falando do embate, né, entre as culturas, a gente já falou sobre isso também, né? O background de cada um não é só as diferenças familiares, muitas vezes quando entram as diferenças culturais, então aí é que a gente tem que ter mais trabalho ainda, né? Que é o trabalho de afinar a linguagem, né? Saber que eu estou entendendo. É o tal deixa eu ver se eu entendi, né? Deixa eu ver se eu entendi a mesma coisa que você espera, né? Que seja a maneira como você espera criar o seu filho. Deixa eu ver se eu entendi se é a mesma que a minha. E muitas vezes, mesmo com toda esse alinhamento,
na hora H, né, a resposta dos dois tem que ser outra, porque a criança exige outra circunstância, exige outra resposta, que é do momento presente, né? Então, a importância de que essa comunicação ela seja renovada, né? Ela seja feita dia a dia. Não é que aquela combinação que a gente teve antes da gravidez, aí chega lá na hora do batizado, no aniversário de 15 anos, tinha que ser assim, mas no aniversário de 15 anos, a menina, né? Ela é que vai decidir. Então tem muita coisa que acontece no meio do caminho, né? E eu acho que tem muito aquele tema que eu queria trazer, que eu falei com você, que é assim, muitas das surpresas que a própria criança traz são repaginações das mesmas surpresas do meu próprio nascimento, né? De como é que estava a minha família no momento em que eu fui concebido. Se eu fui planejada, se eu não fui planejada, né? Se eu fui bem recebida, a notícia da minha existência foi bem recebida, se não foi, né? Se minha mãe foi expulsa de casa, se foi uma festa, né? Como é que foi? Como é que foi a gestação? Como é que estava, né, a família durante a gestação e o nascimento, né? O que gerou esse nascimento? Será que, como acontece tantas vezes, aquele casal que era muito afinado, viajava, fazia muita coisa junto, e de repente nasce a criança e parece que um não reconhece o outro, viveram anos juntos e de repente nasce uma criança e parece outra pessoa completamente diferente, outras, né? Completamente diferentes. Então, como fazer para lidar com essa surpresa, né? Com essa falha na expectativa, essa frustração da expectativa? Porque a expectativa todos fazem, né? Exatamente isso que você falou, porque o contexto do nascimento não deixa de ser pais que conseguem filtrar, né, aquilo que vamos dizer assim, que não tiveram, né? Então, por exemplo, aquela criança, eu, por exemplo, né, eu como mãe, nasceu meu filho, Uhum, eu fui uma pessoa que meus pais não me davam autonomia, né? Então, como eles não me... Mas eu não tinha essa consciência. Eu não tinha autonomia, tudo ele, não, não, deixa que eu faça para você. Não, olha, tá aqui, olha, um excesso de zelo, né? uhum, A criança não pode comer areia porque vai fazer mal, não pode mexer na não sei o que lá porque pode ser picado pela formiga. Quer dizer, você não podia nada. Ou então, tudo era cortado mesmo, né? Então, se eu não trabalhei isso comigo, provavelmente, se eu não tenho essa consciência, provavelmente eu também não vou dar autonomia para o meu filho, né? Então, como é importante a gente entender o nosso funcionamento para filtrar, né, as coisas aquilo que eu não tive, que são as necessidades emocionais, que eu consiga é, trazer para a nova geração. E isso, a coparentalidade é muito bacana, porque o outro pode ter esse olhar, né? Então, por exemplo, o meu marido pode dizer, olha, vamos deixar um pouco mais solta, porque eu fui mais solto. Então, essa parceria, ela tem ganhos, é trabalhosa, muito trabalhosa, mas tem muitos ganhos, né? Tem muitos. E a gente estava falando dos vários contextos, né? A gente falou daquele contexto é, meio tradicional, né? Desse par que se forma e que planeja e que aí vem a criança, mas também tem aquelas outras formas de numa festa engravida e aí vem é, a questão de quem é pai e aí gera, né, toda uma gravidez de ansiedade, aí nasce a criança, aí faz o DNA, aí o pai quer se apoderar
da criança, aí não quer se entender porque a mãe fica uma não o, o, o que eu percebo é que não se tem o olhar da criança, não se tem, a criança não é posta no meio, né? E Uhum. vários outros contextos, né, onde acontece o início da coparentalidade, né? É, Por exemplo, pessoas que já estão separadas e vem a gravidez, se descobre a gravidez, é, né? Já não estão mais uhum. casadas. É, Ou a mãe que quer fazer inseminação artificial, ou um casal gay que faz uma barriga de aluguel. Enfim, tem olha quantos contextos para que essa palavra coparentalidade aconteça, né, Raquel? é. Eu queria dar um oi para a Silvana, que chegou, o Décio, para a Luciene, para a Jane, tantas outras pessoas que entraram. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu estava com a Silvana agora, nós tivemos um almoço maravilhoso na casa dela. Uhum. Gratidão, falamos sobre um monte de coisa, inclusive sobre coparentalidade. E, Legal. e foi muito gostoso. Que E ela bom. está aqui que conversando a gente tem. Exatamente. E essa necessidade de realmente fazer com que essa conversa sirva ao que você estava falando, ao bem da criança, né? Nas famílias, a gente, pronto, vai ter vários capítulos assim desse tema, mas me vem duas coisas para falar sobre a diferença que faz, que fazem as questões de gênero, né? Eu acho que isso é uma coisa importante a gente mencionar desde agora, porque, por exemplo, outro dia eu estava vendo um post da Micaela Owen, que também ela trabalha muito com a parentalidade. E ela colocou assim: 3 filhos e um trabalho tão exigente, como você aguenta? E ela recebe muito essa pergunta. E ela foi perguntar ao marido dela se ele recebia essa pergunta. E ele falou: nunca recebi essa pergunta, né? Nunca recebi, porque a expectativa da nossa cultura ainda é que a mulher dê conta dos 3 filhos, e se ela quiser, ela vai trabalhar, mas, né, ela vai dar conta dos 3 filhos. E isso, o quanto isso pode ser determinante, principalmente em algumas famílias mais marcadas, né, nessa visão é, de gênero, separatista de gênero, é, em relação ao envolvimento paterno, né? O quanto isso pode determinar o envolvimento paterno. É, nesses estudos sobre esse tema, é muito comum se perceber que o envolvimento paterno depende da crença do homem em relação ao seu papel e também do envolvimento que ele tem com a mãe, né? No caso, por exemplo, que você citou, de né, casais que vão e voltam e numa dessas voltas engravida, né? O envolvimento do pai, geralmente, né, segundo essas pesquisas, com a criança não é tão intenso, né? O envolvimento, a necessidade que ele tem de criar essa criança, de dar tudo que ele tem para essa criança, costuma ser menos intenso, né? De acordo com o envolvimento que ele tem com a mãe também. E a mãe, né, não, geralmente também não se pode dar muito ao luxo de, vou me envolver, não vou me envolver, né? Os casos em que a mãe não se envolve, claro que existem pais que abraçam, que cuidam, a gente conhece, né, graças a Deus, né? Senão eu acho que o mundo ia estar muito pior. Mas geralmente, quando a mãe não quer se envolver, os filhos ficam com os avós, não é? E também acho que tem mais um fator para além do conversando a gente se entende. Eu acho que tem muito essa questão da mulher, e eu acho que por isso que tem tanto machismo. Acho que uma das coisas, né? Claro, não é o determinante, mas é porque a mulher acha que é só ela que sabe fazer as coisas. O homem não vai saber dar mamadeira, não vai saber trocar fralda, não deixa que eu faço, não deixa que eu faço, não, não, é melhor eu fazer. Então, também vai dando ao outro esse espaço de não se apropriar
do seu próprio filho, né? Uhum. Veja, por exemplo, o que aconteceu com Paulo Gustavo, né? Agora o Tebas, né? Não, não é Tebas, é Thales. O Thales, ele tá com 2 filhos, cuidando de 2 filhos, sozinho. Quer dizer, claro, ele deve ter toda uma estrutura, Uhum. mas no final das contas, eram 2 homens cuidando desses 2 meninos, né? E Uhum. eu conheço vários amigos que, do mesmo sexo que fizeram a inseminação e que estão cuidando muito bem, obrigada. Né? E é legal isso, porque sim, é possível sim, né? É possível sim a divisão de tarefas. Né? É o homem levantar à noite, porque fica sempre a mulher ter que levantar à noite. Né? Então, esse rodízio, e é interessante que eu tenho um casal de amigos gays que eles alternam uma noite cada um. E os dois Muito trabalham no interessante. dia seguinte. Não é a mulher, se a mulher quiser, ela trabalha. Eu acho que se a mulher quiser, ela trabalha. Claro, não estou falando da licença maternidade. O que eu estou falando é depois que passa a licença maternidade. Eu acho que hoje é um luxo a mulher conseguir ficar em casa. É porque está num nível de econômico ou emocional que consegue isso. Mas hoje a grande, esmagadora maioria precisa trabalhar. Então vai pôr na creche, mas é aquela jornada. Tem que se sair correndo. Já eu tenho um filme muito legal que mostra isso. A mulher saindo correndo, não podendo, comendo o sanduíche no metrô. Aquela loucura. E o cara no carro, indo para o trabalho. Então, assim, mas essa mulher está se colocando nesse lugar. Né? Então Uhum. é o que a Silvana falou, conversando a gente se entende, mas a mulher tem que se colocar, né? Tem que se reposicionar, né? Porque até é aquela coisa, a linguagem também, né? A linguagem não é neutra, né? A linguagem cria realidade, né? Agora você Isso. me fez lembrar também aquele filme com a Regina Casé, um filme maravilhoso chamado A Que Horas Ela Volta. Ah, então, É, maravilhoso, esse filme é maravilhoso. maravilhoso, né? Porque começa, né, com o menininho na piscina com a empregada, que era a Regina Casé, perguntando a que horas ela volta. Né? E estava se referindo à mãe que tinha saído para trabalhar. E o filme mostra muito esse ciclo, né? Da própria Regina Casé, que tinha saído da sua cidade, deixado a sua filha com a sua mãe, para poder cuidar do filho de outra mãe que Outra também estava pessoa. saindo para trabalhar, né? Só que a mãe rica paga uma empregada, a mãe pobre deixa com a avó, né? E aí o que acontece é que a própria filha dela também chega, rompe um pouco um ciclo, né? Ela chega na cidade para estudar, né? Mas deixou também com a avó o filho, né? Pois é, a Silvana está a comentar que dar amor é cuidar, dar atenção, dar o que se pode sem se perder de si. Exatamente, né? Porque se a mulher ela perde o seu eixo, né, em prol da criança, em prol da família, depois como é que ela pode saber aquela, voltando lá na nossa live, na última, qual é a sua necessidade, a sua emoção e a sua necessidade para fazer os seus pedidos. Se ela está perdida, se ela está extenuada, ela vai sair berrando e vai acabar como a louca da história, né? A Exato, descompensada, a exato. como é que às vezes eu escuto assim, é assim mesmo, é descompensada, né? Que não segura a sua onda. E na verdade ela está mal posicionada, Exato, né? mas de uma certa forma, ela foi gastando tanque de gasolina ao longo do tempo e não parou no posto para encher. Essa Uhum, que é a verdade. E aí parou o carro. E aí tem um uhum. estresse, porque vai parar no meio lá da marginal, né? É. E aí fica naquela loucura mesmo. Então, o que a gente tem que fazer enquanto mães é a gente manter o nosso tanque de gasolina
pelo menos no meio tanque. Pelo menos no meio Exatamente. tanque. Porque aí a gente não vai, nem o ideal do tanque cheio, nem do tanque vazio, mas se a gente está no meio tanque e cuidando para quando chegar na reserva e acender a luzinha, a gente já parar no posto para abastecer. Porque senão a Exatamente. gente vai descompensar mesmo, não vai ter jeito. É. Hoje eu estava vendo até uma série sobre o corpo humano e mostrava um maratonista explicando como é que o corpo é, né? Que ele também precisa desse combustível, né? Para continuar correndo, né? E o casal também, né? O casal também precisa desse combustível. O combustível para o casal às vezes é uma conversa, né? Aí muitas as pessoas às vezes têm a ideia de um casamento amoroso, se calhar vamos dar uma viajada, é claro que às vezes ajuda, né? Mas às vezes o que precisa mesmo é a conversa, né? Porque não adianta ir lá, relaxar um pouquinho, voltar sem pensar nos problemas. Mas eu acho, Raquel, eu entendo o que você está falando, mas eu acho que quando o casal cuida de si, né? Por exemplo, esse casal que teve o nenê agora, que tem 1 ano e pouco, uma vez por semana, faça sol, faça chuva, a criança doente ou não, uma vez por semana eles saem. Saem para conversar sobre eles, sobre as necessidades deles, sobre a relação deles com o filho. É a noite do casal, é a noite de diversão, é a noite de conversar sobre nós. Então, eu acho que isso é parar no posto de gasolina, né? Exatamente. E a viagem do casal também é encher o tanque de gasolina. Porque quando Aham. tem essa proximidade, tem esse cuidado um com o outro, eu vou cuidar mais da minha relação, da minha coparentalidade. Né? Porque eu vou estar alinhado com o outro. Se eu estou de tanque vazio, eu estou com tanta raiva do meu parceiro que eu vou fazer uma aliança com meu filho contra É, ele. E aí, cadê a coparentalidade? Perdeu, porque eu já botei outra pessoa no lugar. o O próprio filho, coitado. meu filho fica junto comigo. É, é. Aí realmente é muito triste para as crianças, né? É muito triste. Essa exclusão do outro, né? Sendo pai ou sendo mãe, né? Não conversar, não alinhar com o outro e falar mal do outro para o filho é excluir, né? É falar mal do próprio filho, porque a criança é 50% um, 50% o outro, né? 100% Exato, ele, mas como se fosse incentivando uma cisão interna. Isso é muito exatamente. perigoso para o caráter de uma criança. É Não mesmo tenha dúvida. perigoso, né? Acho que essa é a palavra. E muitas vezes eu presenciei, só para a gente poder ir direcionando para o final, que faltam 5 minutos, eu já presenciei casos que eu atendi que 10 anos depois, os filhos se viraram contra aquele. Eu vou falar alienador, porque o alienador não é só aquele que não deixa a convivência, mas é aquele que fala mal sobre, né? Uhum, Essa pessoa que fala mal sobre é um tiro no pé, é, porque amanhã essa criança vai crescer e ainda que vai demorar um tempo, né, para esse amadurecimento, ela vai conseguir um dia olhar para aquele cônjuge, para aquele pai ou para aquela mãe com seus próprios olhos, não mais com os olhos da mãe ou do pai. E uhum, aí é a hora que vai dar putz, minha mãe falava tanto isso do meu pai, mas agora eu tô vendo meu pai não é assim, ou vice-versa. Meu pai falava tanto da minha mãe assim, e eu tô vendo a minha mãe agora com os meus olhos, e não é nada disso. E isso é muito doloroso. É é muito muito, doloroso. mas é muito libertador. É muito libertador também, não é? Pode ser, é muito realmente para a criança se dar conta disso, mas é a reintegração daquela parte que foi cindida, né, que foi excluída. Então, acho que é o tema, né, assim, do momento, porque afinal de contas, 50% dos casais que se casam acabam por se separar.
né? A gente já está vendo isso. Eu vi que você postou também sobre uma carta à sociedade sobre o divórcio, né? Foi muito Divórcio com bonito. respeito. Divórcio com respeito. Muito lindo isso. É realmente uma bandeira para todos olharem, para todos darem atenção, porque é, agora me lembro daquele ditado que diz que em briga do mar com o rochedo, quem sofre é o marisco, né? Então vamos cuidar dos marisquinhos, porque eles não têm culpa de nada, né? Eles têm direito a viver com o pai e com a mãe, Isso. mesmo, né? Mesmo que seja em guarda partilhada, aqui se diz residência alternada, né? Aqui em Portugal se usa esse termo, residência alternada, o que não é fácil para criança também, né? Não é nada pronto, é exigente também para criança, muitas vezes. E a gente tem muito que falar também sobre a coparentalidade pós-divórcio, né? Esse é um tema que me toca muito, justamente porque é onde entra mais a questão do envolvimento paterno, né? Eu acho que a nossa sociedade está vivendo um momento de ruína do patriarcado, né? Ruína dessas estruturas edificadas num separatismo, né? Do masculino e feminino, isso é função de homem, isso é função de mulher. E os divórcios aumentando fazem assim bombar a necessidade de a gente pensar sobre isso, né? A gente pensar que não há o lugar do homem, há o lugar da mulher. Não, existem as necessidades da criança. Vamos lá ver quem tem as melhores habilidades ou quem tem mais disponibilidade para isso, mais facilidade para aquilo, né? E despejar um pouco aqueles rótulos, né? Se despojar desses rótulos para realmente estar a serviço daquilo que é necessário, que é a vida. Exato. E daquilo que a gente tanto desejou, né? Porque tem muitos pais que desejaram essa criança. E, É. e, e eu acho que a tecnologia, puta, aí dá para a gente ficar, deu a hora já, e isso é a tecnologia e a parentalidade é algo que dá para falar horas e horas e horas, né? E eu só estou falando que até sobre isso como diz a Silvana, a gente precisa conversar muito, né? Porque tem um que acha que, eu quero comer em paz, então dá o smartphone, dá o iPad para ele ficar quietinho, a chupetinha e tal, para eu poder comer em paz, né? E eu acho que é isso que a gente vai fazer. É uma sociedade, né? A coparentalidade é uma sociedade que tem que fazer com que aquela empresa dê certo. Eu É. gosto muito, acho que foi o Karnal que falou, que a nossa sociedade já nasceu falida, porque o Adão e Eva têm dois pecadores, o filho que é, como fala? Ah, Homicida, é. homicida. Então, ele brinca, ele fala, a nossa sociedade já começou com uma sociedade, né? Com pecadores, com homicida, com não sei o quê, já foi uma sociedade que já não deu certo. Então, ele brinca muito, né? Então, vamos Uhum. tentar agora constituir sociedades que sejam, aspas, lucrativas, que sejam eficientes, que tragam, que mostrem para a sociedade geral valores, princípios, a palavra, que era uma coisa que é, era tão importante, né? E que foi se perdendo com o tempo, né? Então, puta, dá material para a gente falar doidado, né, Raquel? Acho que assim, só encerrando aqui a minha fala, eu gostaria de frisar assim que novamente a coparentalidade é um exercício de colaboração, né? Oh, Trabalho em equipa, né? E é, trago de novo o exemplo do jogo de frescobol, né? O jogo de frescobol
é o melhor exemplo para isso, né? A gente quer que o outro ganhe, que o outro pegue, porque tem uma criança que vai precisar que o outro pegue, né? Então, vamos lá. Quantos temas maravilhosos vocês trazem para ampliarmos as nossas reflexões sobre a coparentalidade, eu acho, né? Parentalidade. Não dá para ver tudo. Mas é isso, Silvana. Realmente são muito pertinentes, né? Eu acho que a gente realmente abrir esse espaço, Helena, para a gente falar com as pessoas leigas, né? A gente trocando assim essa ideia. A gente não está aqui dando aula, né? Acho que é importante a gente frisar que a gente não está aqui dando aula. A gente está aqui partilhando o nosso conhecimento, o nosso interesse também por esse tema, pela pertinência, né? Por isso que você está falando, porque a nossa sociedade realmente já nasceu falida, mas ela ainda tem chance, né? Porque a gente ainda está aí, porque senão quem tem chance. Então vamos aproveitar. Exato. Por enquanto, é a única espécie que, bom, dizem que vai ser extinta, mas por enquanto vai demorar muito tempo. Mas Ah, mas eu não vou deixar a terra para as baratas, não, tá? Se depender de mim. então, querida, mas o seu tempo na Terra é limitado, quero dizer. Você pode fazer a sua parte aí nesse tempo em que você estiver nesse influenciando várias pessoas e multiplicando. Mas eu espero que o legado que a gente deixe, aquilo que as pessoas vão lembrar da gente, seja exatamente isso, que a gente quis fazer a diferença enquanto nós Estivemos aqui. É, exato, principalmente para as famílias, né? Para os casais, é para isso que a gente está aqui, para isso que a gente está fazendo essas lives. Então, exatamente. obrigada por estarem conosco, Helena. Obrigada, querida, por essa parceria maravilhosa, essas conversas tão ricas. E nossa próxima daqui a 15 dias, né? Em breve mandamos datas, horários, tudo certinho, mas ainda vamos falar um bocadinho de parentalidade, né, Helena? Pô, tem muita coisa para falar, É, ainda ficamos nesse tema. muito importante. É, muito importante E mesmo. isso é para que cada um pense mesmo, né? A gente até fala desse lugar, né? Não só de profissionais, mas como pessoas. Como é que a gente pode conviver melhor com o próximo, né? E, Uhum, e fazer de um jeito que eu acredito que a educação, ela se dá quando eu e o meu parceiro estamos na mesma direção. A gente não precisa concordar em tudo, né? Mas a gente precisa se alinhar perante o ser pequeno, que precisa da nossa orientação, que precisa de nós para se desenvolver e a gente precisa estar alinhado, muito alinhado. é. E peneirando, né, saem os pedregulhos e fica o essencial, né? Que é o que a criança precisa. Então, fica aí a nossa dica, né? Para quem veio aqui buscar assim alguma receita, a gente não dá, né? O que a gente escreveu lá, receita não damos, não temos manual, mas temos reflexões. É isso aí. Até a próxima, então. Um beijão. Obrigada a vocês que participaram, obrigada às pessoas que vão ver depois e esperamos vocês na próxima live daqui a 15 dias. E Isso eu aí. em Portugal. E viva! Tudo bem. Até lá, então, Helena. E antes disso, vamos estar na nossa Roda da Cura, Helena. Nossa Roda Não, da antes Cura disso dia não. 20, né? Nossa roda vai ser dia 20. Vamos estar oferecendo atendimentos. Vai ser um evento híbrido, online e presencial em Carcavelos. E eu e a Helena vamos estar atendendo. Depois, e mais também outra colega do Buddy Talk também vai estar atendendo. E a nossa querida Irina Batista vai fazer uma constelação familiar em grupo conosco no final. Então, sejam bem-vindos. As informações estão no site da Amizac, amizac.org, tá bem? Então, fiquem ligados. Até a É isso aí. próxima. Um Bom beijo fim de grande. semana, bom feriado e até a Isso próxima. mesmo. Beijinhos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.